então continuar aqui o capítulo 4, nós estamos na questão 74, onde São Luís está respondendo as questões que o Kardec está fazendo. Então nós paramos na primeira parte, na questão número 20, e hoje nós continuamos aqui com a questão 21. O espírito que age sobre os corpos sólidos para os mover está na substância mesma dos corpos ou bem fora dessa substância? Uma e outra. Dissemos que a matéria não é obstáculo para os espíritos, eles penetram tudo. Uma porção do perispírito se identifica, por assim dizer, com o objeto que ele penetra. Então vamos lembrar, o perispírito é fluido e matéria, uma matéria sutil, mas é matéria. Nós vimos nas 20 primeiras questões o Kardec perguntando acerca de como as coisas se movem, e os espíritos explicam que é através da energização, da magnetização dos fluidos, que o espírito emana junto com os fluidos animalizados, né? Anímicos, que ele retira do médium de efeitos físicos, tenha esse médium consentido, sabendo que é médium, não sabendo, mas ele produz essa energia que nós chamamos de ectoplasma, e eles se utilizam desse ectoplasma, das energias que tem, e magnetizam o objeto que querem que, através da energia do pensamento, seja levantado, mobilizado, mexido, e é assim que as coisas funcionam. Então é o que eles estão colocando aqui. Ele pergunta se o espírito que age sobre os corpos sólidos para os mover está na mesma substância dos corpos ou fora dessa substância. E aí ele diz uma e outra, porque parte está integrada, né, que é a parte material, né, e parte está fora, que são as energias, que são os fluidos do próprio espírito, né, que está ali se manifestando através do perispírito, que é semimaterial. Como o espírito faz para bater? Se serve de um objeto material, porque ele está explicando aqui como ele move, como ele levanta, e aí o Kardec pergunta como é que ele bate? Como é que ele bate na mesa? Como é que ele faz os sons? Não mais do que seus braços para erguer a mesa. Sabeis bem que não tem martelo à sua disposição, né? Já sabe que não usa os braços para erguer a mesa. Também não tem martelo à sua disposição. Seu martelo é o fluido combinado, posto em ação por sua vontade para mover ou bater. Da mesma forma, os fluidos combinados através do pensamento, da energia que o espírito está emanando, sobre o comando ali do perispírito, ele vai, da mesma forma que ele levanta a mesa, ele vai criar uma energia que vai bater na mesa. Quando move, a luz vos traz a visão dos movimentos. Quando bate, o ar vos traz o som. Então, através da luz, nós vemos o movimento, e através do movimento do som, né, através do ar, o som chega até nós. Da mesma forma, por exemplo, que na voz direta, é através do ar que o som chega até os nossos ouvidos. Então, essa movimentação que é feita no ar para que o som apareça é um comando do espírito que está ali se manifestando, a ponto que ele pode não só bater, como, né, fazer tambores e fazer outros sons. Concebemos isso quando bate num corpo duro. Mas como pode fazer ouvir ruídos ou sons articulados no vago do ar? Uma vez que age sobre a matéria, pode agir sobre o ar, tão bem como sobre a mesa. Quanto aos sons articulados, pode-os imitar como todos os outros ruídos. Quer dizer, ele pode imitar através da sua vontade, da manipulação das energias, imitar sons que ele queira que sejam ouvidos. E é assim que os irmãozinhos instigantes criam sons assustadores para assustar, né, as pessoas que ele quer assustar, através dessa manipulação. Dizeis que o espírito não se serve de suas mãos para remover a mesa. Está dito. Entretanto, viu-se em certas manifestações visuais
aparecerem mãos, cujos dedos passeavam sobre um teclado, agitavam as teclas e faziam ouvir sons. Não parecia que o movimento das teclas aqui era produzido pela pressão dos dedos? Kardec perguntando. Essa pressão não é tão direta e real quando se faz sentir sobre nós mesmos, quando essas mãos deixam marcas sobre a pele, né? Quando essas mãos que estão materializadas, ela pega naquele que está encarnado e deixa marca, né? Na pele. A pressão que ela usa ali, ela deixa marca na pele. E o espírito materializado ali, ou a mão, eles viam tocar o piano, como se a mão estivesse mesmo pressionando a tecla. Agora os espíritos vão explicar. Não podeis compreender a natureza, com N minúsculo, né, sua formação, não podeis compreender a natureza dos espíritos, né, com E maiúsculo, e sua maneira de agir, senão por comparações que não vos dão, senão uma ideia incompleta. Olha como eles estão colocando aqui. Essas comparações nos dão uma ideia incompleta. E é um erro sempre querer assimilar seus procedimentos, né? O procedimento, nossas formas, o nosso jeito de fazer as coisas ao vosso. Então, o que ele está colocando aqui, nós só conseguimos entender por comparações, né? E que nos dão uma ideia da incompleta, e é um erro sempre querer assimilar os seus procedimentos, né, procedimento dos espíritos que estão ali, ao vosso, ao nosso aqui encarnado. Seus procedimentos devem estar em relação com o seu organismo. Então aqui é o espírito que está agindo ali, ele está agindo através das suas energias, né, da sua forma de manipulação do fluido cósmico, mais o fluido animalizado que ele retira do médium ostensivo. Então, é o que ele está dizendo, seus procedimentos do espírito, devem estar em relação com o seu organismo. Não vos disse que o fluido do perispírito penetra a matéria e se identifica com ela, que a anima de uma vida factícia, de uma vida artificial, ele magnetiza e ele se interage, né? Ele magnetiza, ele de uma certa forma, ele penetra com as suas energias, porque é assim que ele magnetiza a matéria que ele quer manipular. Pois bem, quando o espírito pousa os dedos sobre as teclas, os pousa realmente e mesmo as movimenta, mas não é pela força muscular que pressiona sobre a tecla. Então não é uma força muscular que pressiona a tecla, porque não existe esses músculos. É da mesma forma a energia que tocaria o piano sem que a mão estivesse sendo visível ali. É a mesma energia, a mão visível ali é só uma questão de aparência. A energia que está tocando o piano é a energia do espírito que está emanando, e não a força da mão que está aparecendo ali. É isso que eles estão explicando, eu vou repetir. Pois bem, quando o espírito pousa os dedos sobre as teclas, os pousa realmente, e mesmo as movimenta, mas não é pela força muscular que pressiona sobre a tecla. Anima a tecla como anima a mesa, e a tecla, que obedece à sua vontade, se movimenta e golpeia a corda, né? A corda do piano. Aqui se passa mesmo uma coisa que tereis dificuldades para compreender. É que certos espíritos são tão poucos avançados e de tal modo materializados comparativamente aos espíritos elevados, que ainda têm as ilusões da vida terrestre e creem agir como quando tinham seus corpos. Não se dão mais conta da verdadeira causa dos efeitos que produzem. Quando um camponês não se dá conta da teoria dos sons, quanto um camponês não se dá conta da teoria dos sons que articula.
Lhe perguntai como tocam o piano, e vos dirão que golpeiam em cima com seus dedos, porque eles creem golpear. O espírito acha que ele está tocando mesmo com a força do dedo, e é a energia dele que ele está usando para tocar, e não a força do dedo, mas ele está tão ligado ao corpo, tão ligado à matéria, ao nosso mundo, que ele acha que ele realmente está sentando ali, tocando com os dedos, e não com a força da mente, a força da vontade. Então é o que ele está falando. Lhe perguntai como toca o piano, e vos dirão, perguntai ao espírito, e vos dirão, esse espírito mais denso, mais materializado, né? E vos dirão que golpeiam em cima com seus dedos, porque eles creem golpear. O efeito se produz instintivamente neles, sem que saibam como, e entretanto pela sua vontade. Eles não sabem como está acontecendo, mas é pela vontade do espírito que isso acontece, e não pela força, porque ele não tem essa força ali sobre o piano. Então, o que ele está colocando aqui? O efeito se produz instintivamente neles, sem que saibam como, e entretanto pela sua vontade. É pela vontade que o efeito acontece. Quando fazem ouvir palavras, é a mesma coisa. Eles estão manipulando a energia para que a gente ouça o que eles estão pensando, porque eles acham que estão falando. O espírito elevado sabe que não vai articular a palavra, ele está emanando o pensamento. Agora, o espírito mais denso, mais ligado ao corpo, ele vai achar que ele está falando e não articulando a sua energia, fazendo com que movimente o ar, para que a gente que está encarnado possa ouvir o som. Aí nós vamos ver, quando fazem ouvir palavras é a mesma coisa, né? Assim que movimenta o som. Então, por isso que é importante que a gente entenda que a gente precisa saber para quem pergunta. Porque se você faz uma pergunta para um espírito menos esclarecido, principalmente por um pseudo sábio, ele não sabe a resposta, mas ele vai inventar. Porque ele não vai dizer que ele não sabe. Um espírito elevado só vai responder aquilo que ele sabe. Se ele não souber, ele vai dizer, não sei, vou buscar a resposta. Então nós precisamos saber para quem nós estamos fazendo perguntas. E isso Kardec deixa bem claro. Uma nota do Kardec aqui no livro. Resulta dessas explicações que os espíritos podem produzir todos os efeitos que nós mesmos produzimos, mas por meios apropriados ao seu organismo, ou seja, conforme a sua elevação, conforme o seu aprendizado, conforme a sua energia. Não é só o espírito elevado que consegue realizar as coisas, porque o espírito menos elevado, um espírito mais denso, um espírito, como a gente coloca, trevoso, ele também vai saber manipular essas energias se ele aprender. É uma questão de aprendizado, como se utilizar das energias anímicas de um médium ostensivo, junto com as energias fluídicas do espírito desencarnado, para movimentar as coisas, fazer barulho, né, se materializar. Então é uma questão de aprendizado daqueles que estão no plano espiritual e aprendizado daqueles que estão encarnados também, quando se vai fazer uma reunião de materialização séria. Todos que estão ali estudam muito para poder realizar um bom trabalho, e o trabalho tem que ser produtivo, tem que ter sentido a materialização. Por curiosidade não vai mais acontecer. Acontecia na época do Kardec porque precisava chegar, né, a terceira revelação e ser divulgado, e para isso precisava comprovar a existência dos espíritos ali, para que a terceira revelação pudesse realmente ser apresentada. Hoje em dia não se tem mais necessidade. O que nós temos necessidade hoje é de aprendizado, de autoconhecimento e de trabalho, muito trabalho interior para a nossa mudança. É esse o nosso objetivo, é essa a nossa obrigação aqui como encarnados. Então, voltando aqui para a nota do Kardec, né? Então, mas que os espíritos se utilizam, né, dos meios apropriados ao seu organismo. Certas forças que lhes são próprias substituem os músculos
que nos são necessários para agir, do mesmo modo que o gesto substitui no mudo a palavra que lhe falta. Então, as energias fluídicas que o espírito manipula substitui os músculos que nós também manipulamos aqui para podermos realizar as coisas que precisamos realizar. Entre os fenômenos que se citam como provas da ação de uma força oculta, há os que são evidentemente contrários a todas as leis conhecidas da natureza. Aqui a natureza com N maiúsculo, né? A natureza criada por Deus. A dúvida então nos parece permitida, ou seja, essa nossa dúvida é legítima, né? Existem fenômenos que são contrários às leis da natureza, das leis criadas por Deus? E eles respondem: é que o homem está longe de conhecer todas as leis da natureza, com N maiúsculo, todas as leis criadas por Deus. Nós estamos muito longe ainda de conhecê-las e compreendê-las. Se as conhecesse todas, seria espírito superior. Então, se nós conhecêssemos todas, seríamos espírito superior, não estaríamos encarnados aqui na Terra. Muito pelo contrário, estaríamos trabalhando em outras regiões, em outros orbes. O espírito superior não tem mais necessidade da reencarnação para o aprendizado. Então, voltando, é que o homem está longe de conhecer todas as leis da natureza. Se as conhecesse todas, seria espírito superior. Cada dia, entretanto, dá um desmentido àqueles que, crendo tudo saber, pretendem impor limites à natureza, né, com N maiúsculo, às leis de Deus. E, por isso, não ficam menos orgulhosos, revelando sem cessar novos mistérios. Deus adverte o homem para desconfiar de suas próprias luzes, porque um dia virá em que a consciência do mais sábio será confundida. E aqui o Kardec grifa, né? O dia virá que a consciência do mais sábio será confundida. É o nosso orgulho, a nossa vaidade que faz com que a gente ache que já aprendeu tudo, já viu tudo, já conhece tudo, e cada vez a ciência vai provando que tem muito por aprender, tem muito por fazer, tem muito por descobrir. Então aí a gente entende que Sócrates era verdadeiramente sábio quando ele colocava: só sei que nada sei. Não tendes todos os dias exemplos de corpos animados de um movimento capaz de impor sobre a força da gravitação? Aí nós vemos, né, o balão hoje, naquela época do Kardec não tinha, nós temos aviões, temos foguetes hoje, né? Aí o Kardec coloca aqui o que ele tinha na sua época, né, metade do século XIX. A bala de canhão lançada no ar não supera momentaneamente esta força, né, a força da gravidade? Pobres homens, que creem ser bem sábios e cuja tola vaidade é a cada instante confundida. Sabei, pois, que ainda sois bem pequeninos. E isso é uma lição que nós precisamos aprender. Somos crianças, estamos começando a aprender. Essas explicações são claras. Aqui nós terminamos, né? Esta aqui é a questão 25. Nós terminamos todas as perguntas do item 74, que São Luís estava respondendo para o Kardec. Então agora nós vamos entrar na questão 75. Essas explicações são claras, categóricas e sem ambiguidade. Delas ressalta esse ponto capital de que o fluido universal no qual reside o princípio da vida é o agente principal das manifestações e que esse agente recebe seu impulso do espírito, seja este encarnado ou errante, né? Ou desencarnado ainda com necessidade de reencarnar, de aprender, porque os espíritos os superiores não se utilizam desses métodos, eles não participam, por exemplo, de uma materialização, eles vão se utilizar de espíritos mais ligados à matéria que terão facilidade para esse tipo de trabalho. Nós vimos isso nas nossas questões anteriores. Esse fluido condensado constitui o perispírito, ou envoltório semimaterial do espírito. No estado de encarnação, o perispírito está unido à matéria do corpo.
no estado de erraticidade, né, no plano espiritual ainda com necessidade de reencarnação, está livre. Quando o espírito está encarnado, a substância do perispírito está mais ou menos ligada, mais ou menos aderente, e se pode exprimir assim. Se pode exprimir assim. Ela está mais ou menos ligada e mais ou menos aderente. Hoje, nós sabemos que o perispírito está ligado ao corpo físico, célula a célula. Então, são trilhões de células, são trilhões de ligação. Entre certas pessoas, há, de alguma sorte, emanação desse fluido por consequência do seu organismo. E está aí, propriamente falando, o que constitui os médiuns de influências físicas, né? Essa emanação que nós sabemos que é o ectoplasma, que é produzido na mitocôndria da célula. Na época do Kardec não se sabia disso, mas é isso que caracteriza o médium de efeitos físicos. Saiba ele que é ou não, ele está ali produzindo ectoplasma muito maior, uma quantidade de ectoplasma muito maior do que uma pessoa normal, né? Uma pessoa que não é médium ostensivo. A emissão do fluido animalizado pode ser mais ou menos abundante, aí varia de médium para médium, né? Pode ser mais ou menos abundante. Sua combinação mais ou menos fácil, e daí os médiums mais ou menos potentes, né? Aqueles com os quais os espíritos conseguem realizar coisas maiores e por mais tempo, e aqueles que conseguem realizar coisas pequenas. Não é também permanente, o que explica a intermitência da força. Isto aqui tudo foi pesquisado pelo Kardec. Então ele percebeu na reunião que determinada pessoa faltou e aí não teve efeitos físicos. Na outra reunião tinha pouca gente e aquela pessoa que faltou na outra veio, aí tem efeitos físicos. Então ele começa a perceber que era aquela pessoa que estava doando, né, os fluidos necessários para que houvesse efeitos físicos. E aí ele vai fazendo suas pesquisas, seus estudos. Ele vai vendo que quanto mais grosseiro o espírito, mais ligado é o perispírito ao corpo físico e mais denso é o perispírito. Então, a hora que desencarna, é um perispírito denso, muito parecido com o corpo que se usa aqui na Terra, né? Com esse corpo físico. Se temos uma comparação, quando se tem vontade de agir materialmente sobre um ponto qualquer colocado à distância, é o pensamento que quer, mas o pensamento sozinho não irá tocar esse ponto. Necessita de um intermediário que ele dirige, um bastão, um projétil, uma corrente de ar, etc. Um bastão, né, que estende a mão para poder tocar, um projétil para acertar, né? Precisa de alguma coisa para acertar ou para chegar naquele ponto que o pensamento já se predispôs a acertar. Notai mesmo que o pensamento não age diretamente sobre o bastão, porque senão o toca não agirá inteiramente só. O pensamento, que não é outro senão o espírito, é o espírito que pensa, né? Encarnado em nós, está unido ao corpo pelo perispírito. Ora, ele não pode agir sobre o corpo sem o perispírito, quanto não pode agir sobre o bastão sem o corpo. Então, da mesma forma que nós agimos com o bastão, porque nós somos espírito, comandamos o perispírito que comanda o corpo pega o bastão, é o bastão que age? Não, é a energia que nós colocamos, que nós colocamos ali no bastão, que vai fazer com que o bastão encoste em alguma outra coisa, é o que ele está colocando aqui. Então, da mesma forma que o bastão precisa da nossa energia, o corpo, para poder agir, precisa da energia do perispírito, o perispírito, para poder agir, precisa do comando e da energia do espírito. Nós somos espírito, comandamos o perispírito comanda esse corpo que nós utilizamos aqui. É o que ele está colocando aqui. Então, vamos aqui, o pensamento, que não é outro senão
o espírito encarnado em nós está unido ao corpo pelo perispírito. Ora, ele não pode mais agir sobre o corpo sem o perispírito, quanto não pode agir sobre o bastão sem o corpo. Age sobre o perispírito, né? O espírito age sobre o perispírito, porque é a substância com a qual tem mais afinidade. O espírito é fluido sutil, age sobre o perispírito, que é semimaterial, e o perispírito, como tem matéria, tem afinidade, né, com o corpo físico, e ele vai agir com o corpo físico, é o que ele está explicando aqui. Age sobre o perispírito porque é a substância com a qual tem mais afinidade. O perispírito age sobre os músculos e os músculos pegam o bastão e o bastão toca o objeto. Quando o espírito não está encarnado, lhe é necessário um auxiliar estranho. Esse auxiliar é o fluido, com a ajuda do qual torna o objeto próprio para seguir o impulso da sua vontade. Esse fluido auxiliar, esse auxiliar é o fluido do médium, é o fluido que ele retira do médium de efeitos físicos, né? É o fluido anímico, né? O fluido aqui da terra, da matéria. Assim, quando um objeto é posto em movimento, elevado, lançado ao ar, não é o espírito quem o pega, empurra-o e ergue-o, como faríamos com a mão. Ele, né, o espírito, o satura, por assim dizer, do seu fluido combinado com o do médium. Então, as energias dele combinadas com as energias do médium, ele emana isto para a matéria que ele quer mexer e ele satura essa matéria, ele preenche essa matéria. Nós sabemos que a matéria não é sólida, nós sabemos que existe espaço, o que tem mais na matéria é espaço, então ele satura de energia essa matéria para que ela obedeça ao comando da sua mente, né, da mente do espírito. Então vamos lá. Ele o satura, por assim dizer, do seu fluido combinado com o do médium. E o objeto, assim, momentaneamente vivificado. Por que vivificado? Porque ele está ali cheio das energias daquele espírito, junto com as energias da terra, as energias anímicas do médium. Então, assim, momentaneamente vivificado, age como faria um ser vivente, com essa diferença de que, não tendo vontade própria, segue o impulso da vontade do espírito, que está comandando, né? Uma vez que o fluido vital compelido, de alguma forma, pelo espírito, dá uma vida factícia, né, uma vida artificial e momentânea aos corpos inertes, que o perispírito não é outra coisa que esse fluido vital, segue-se que quando o espírito está encarnado, é ele, né, que dá vida ao seu corpo por intermédio do perispírito. É o fluido vital que dá vida ao corpo através do perispírito. Porque é o perispírito que recebe o comando do espírito e vai comandar o corpo. O corpo, com o fluido vital, recebe e obedece a esse comando. Vamos voltar aqui. Uma vez que o fluido vital compelido, de alguma forma pelo espírito, dá uma vida artificial e momentânea aos corpos inertes, que o perispírito não é outra coisa que esse fluido vital, segue-se que quando o espírito está encarnado, é ele que dá vida ao seu corpo por intermédio do espírito. É ele, o espírito, que dá vida ao seu corpo por intermédio do perispírito. E ele fica unido enquanto o organismo permita. Quando se retira, o corpo morre. Quer dizer, quando o fluido vital que existe nesse corpo acaba, o espírito se retira. Se por algum motivo, por uma inadequação de uso, por desgaste, né, que é o suicídio inconsciente, o espírito se retira do corpo antes do término total desse fluido vital, porque esse corpo não aguenta mais os abusos que aquele espírito está cometendo, o corpo morre. Então, tirou o fluido vital, tirou esse comando, o corpo morre. Ele pode até, ligado a instrumentos, como eu já comentei, para se tirar um órgão, para
para transplante, alguma coisa assim, ele ficar funcionando, mas ele não tem mais vida, porque ele não tem mais fluido vital. Agora, se no lugar de uma mesa se talha uma estátua de madeira e se age sobre essa estátua como sobre a mesa, ter-se-á uma estátua que se desloca, que bate, que responde por seus movimentos e por suas pancadas. Não tem diferença de uma mesa para uma estátua de madeira, é tudo, ou uma estátua de gesso, ou uma estátua de bronze, é tudo um objeto inanimado da mesma forma. Ter-se-á, em uma palavra, uma estátua momentaneamente animada e de uma vida artificial. Tem-se dito as mesas falantes e poder-se-ia também dizer as estátuas falantes, né? Se ela levantasse do chão e batesse uma vez para sim, duas para não, como a mesa faz, ia ser uma estátua falante, né? Como a mesa é considerada como mesa falante. Que luz esta teoria não derrama sobre uma multidão de fenômenos até agora sem solução? Que alegorias e efeitos misteriosos não explica, né? Então, por aqui nós estamos recebendo as explicações por uma série de coisas que são consideradas anormais ou paranormais ou sobrenaturais, né? Os incrédulos objetam que o fato da suspensão da mesa sem ponto de apoio é impossível, porque é contrário à lei da gravidade. Responderemos de início que sua negação não é uma prova. Em segundo lugar, que se o fato existe por mais contrário a todas as leis conhecidas, isso provaria uma coisa, que repousa sobre uma lei desconhecida e que os negadores não podem ter a pretensão de conhecer todas as leis da natureza, com N maiúsculo, né, das leis criadas por Deus. Acabamos de explicar esta lei, mas não é uma razão para que seja aceita por eles, precisamente porque foi dada pelos espíritos, que teriam sua roupa terrestre, que tiraram sua roupa terrestre em lugar de ser por espíritos que ainda tem essa roupa terrestre e que se sentam na academia. Então, aquilo que é dito por um espírito envolto num corpo diz na academia é aceito. Aquilo que se é dito por um espírito que não é envolto num corpo, mesmo que ele tenha pertencido à academia, não é aceito. É o que o Kardec está colocando aqui. De tal sorte que se o espírito de Aragô vivo tivesse apresentado essa lei, a teriam aceito de olhos fechados. Mas, dada pelo espírito de Aragô morto, é uma utopia. E por que isso? Aí vamos lembrar, né? François Arago, ele desencarnou em 1853. Então, quando o Kardec começou os seus estudos e começou o aprendizado, né, para trazer as explicações dos espíritos, o Arago já tinha desencarnado. Ele foi físico e astrônomo e político na França. Então ele faz essa pergunta, e por que isso? Porque creem que, estando Arago morto, tudo está morto nele. Não temos a pretensão de dissuadi-los. Entretanto, como esta objeção poderia embaraçar certas pessoas, vamos ensaiar em respondê-la, nos colocando em seu ponto de vista, quer dizer, fazendo abstração por um instante da teoria da animação factícia, né? Da teoria da animação artificial. Quando se faz o vácuo sobre a campana da máquina pneumática, né? A máquina que funciona a ar, né? Da máquina pneumática, esta campana adere com tal força que é impossível levantá-la por causa do peso da coluna de ar que pesa sobre ela, né? É como funciona qualquer coisa pneumática, né? Que usa o ar sob pressão para fechar. Que se deixe entrar o ar e a campana se levanta com a maior facilidade, né? Aquela tampa se levanta com a maior facilidade porque o ar de baixo faz contrapeso com o ar de cima. Entretanto, abandonada a si mesma, ficará sobre o prato em virtude da lei da gravidade. Agora,
que o ar de baixo seja comprimido, que tenha uma densidade maior que a de cima, e a campana será erguida, malgrado a gravidade. Se a corrente de ar for rápida e violenta, poderá ser sustentada no espaço, sem nenhum apoio visível, à maneira desses bonecos que se faz voltear sobre um jato d'água. Porque, pois, o fluido universal, que é o elemento de toda a matéria, e aqui o Kardec grifa, que é o elemento de toda a matéria, estando acumulado ao redor da mesa, não teria a propriedade de lhe diminuir ou aumentar-lhe o peso específico relativo, como o ar o faz com a campana da máquina pneumática, como o gás hidrogênio o faz com os balões, sem que sejam por isso derrogadas as leis da gravidade? Conheceis todas as propriedades e toda a força desse fluido? Pergunta que o Kardec, como bom pedagogo, está fazendo. Conheceis todas as forças? Conheceis todos os fluidos? Todas as leis da natureza? Não. Muito bem. Não negueis, pois, um fato que não o podeis explicar. Voltemos à teoria do movimento da mesa. Se pelo meio indicado o espírito pode levantar uma mesa, pode levantar qualquer outra coisa. Uma poltrona, por exemplo. Se pode levantar uma poltrona, pode também, com uma força suficiente, levantar ao mesmo tempo uma pessoa sentada nela, uma pessoa sentada na poltrona. Eis, pois, a explicação desse fenômeno que o senhor Home produziu 100 vezes. Aqui deve ser alguém que fazia algum tipo de apresentação, de espetáculo na época, né? Que esse senhor produziu 100 vezes em si mesmo e sobre outras pessoas. Ele o renovou, ele fez, né, durante uma viagem a Londres, e a fim de provar que os espectadores não eram joguete de uma ilusão de ótica, fez no teto uma marca com lápis e passou sob ela. Então ele se elevou, fez uma marca com lápis no teto, né, e passou embaixo dessa marca para provar que não era uma ilusão de ótica. Sabe-se que o Sr. Home é um poderoso médium para os efeitos físicos. Era, nesse caso, a causa eficiente e o objeto. Há pouco tempo falamos do aumento possível do peso. Hoje ninguém se submete, não existe mais esse tipo de apresentação, nem esse tipo de provas, porque o objetivo do estudo e do aprendizado espírita interior é o que Jesus pediu que nós fizéssemos, né? Que nós buscássemos nos modificar interiormente, o vigiar e orar, e vigiar nossos pensamentos e sentimentos para nos mudarmos, servir o máximo possível. Então é o estudar, é o trabalhar, é o evoluir, é o aprender, é o colocar em prática, e principalmente a prática da caridade, né, da fraternidade, da empatia. São esses os nossos trabalhos e as nossas obrigações aqui, como encarnados e como desencarnados, isso não muda. Há pouco falamos do aumento possível do peso. Com efeito, é um fenômeno que se produz algumas vezes e que nada tem de mais anormal do que a prodigiosa resistência da campana sobre a pressão da coluna atmosférica. Viram-se, sob a influência de certos médiuns, objetos bem leves oferecerem a mesma resistência, depois, de repente, cederem ao menor esforço. Na experiência acima, a campana não pesa na realidade por si mesma, nem mais, nem menos, mas parece mais pesada pelo efeito da causa exterior que age sobre ela. Provavelmente o mesmo ocorre aqui. A questão da pressão, né? Como uma panela de pressão. Quando a panela está com pressão, a gente não consegue abrir. A gente tem que aliviar toda aquela pressão, né? Todo aquele peso que o ar comprimido gera ali, para que a gente possa abrir a panela. Naquela época do Kardec não existia, né? A mesa tem sempre o mesmo peso intrínseco.
porque sua massa não aumentou, mas uma força estranha se opõe ao seu movimento, e esta causa pode estar nos fluidos ambientes que a penetram, como a que aumenta ou diminui o peso aparente da campana está no ar. Fazei a experiência da campana pneumática diante de um camponês ignorante e, não compreendendo que é o ar que não vê, que age, não será difícil persuadir de que é o diabo. Dir-se-á, talvez, que sendo esse fluido imponderável, né, ele não pode ser pesado, seu acúmulo não pode aumentar o peso de um objeto. De acordo. Mas notai que se nos servimos da palavra acúmulo, foi por comparação. Acúmulo é aumento, né? Aumento de alguma coisa. Então, se nos servimos da palavra acúmulo, foi por comparação e não por assimilação absoluta com o ar. Ele é imponderável, quer dizer, não pode ser pesado. Seja, entretanto, nada o prova. Sua natureza íntima nos é desconhecida. Estamos longe de lhe conhecer todas as propriedades. Está falando aqui, né, do fluido, esse fluido, né, que nós não temos condições, não sabemos, não temos como pesar, como entender, como compreender, nós só sabemos dele. Né? Antes que se tivesse experimentado o peso do ar, não se suspeitava dos efeitos desse mesmo peso. A eletricidade está bem alinhada entre os fluidos imponderáveis. Entretanto, um corpo pode ser detido por uma corrente elétrica e oferecer uma grande resistência àquele que o queria levantar. É, pois, que se tornou aparentemente mais pesado. Ele aparentemente está mais pesado, mas pela força que a energia está exercendo ali sobre aquele objeto. Porque não se vê o suporte, seria ilógico concluir que não existe. O espírito pode ter, pois, alavancas que nos são desconhecidas. O espírito pode ter, pois, alavancas que nos são desconhecidas. A natureza, com N maiúsculo, nos prova todos os dias que sua força não se detém no testemunho dos sentidos. É porque os nossos sentidos são muito precários. Eles mais nos enganam, mais nos iludem do que nos esclarecem. A gente precisa ter consciência disso. Não se pode explicar, senão por uma semelhante, o fenômeno... Não se pode explicar, senão por uma causa semelhante, o fenômeno singular, do qual se viram muitos exemplos de uma pessoa jovem, débil e delicada, levantando com 2 dedos sem esforço e como uma pluma a um homem forte e robusto com o assento em que estava. O que prova por causa estranha à pessoa são as intermitências da faculdade, né? O que prova uma causa estranha à pessoa são as intermitências da faculdade. Quer dizer, ele não pode fazer isso o tempo todo, ele não consegue levantar aquela poltrona e ficar segurando o tempo todo, por um pequeno período de tempo, ou seja, quando ele está ali exercendo aquela atividade, aqui no caso para um show, para se mostrar, através da ajuda, através do impulso de um espírito que está ali movimentando aquele objeto, e não é a pessoa que está ali. Por isso que é intermitente, não é sempre que a pessoa consegue, por não conseguir sempre. Aqueles que trabalham com espíritos, e os espíritos que se servem a fazer isso são espíritos instigantes, né? São espíritos zombeteiros, são espíritos menos esclarecidos. Podem pura e simplesmente não querer fazer, não fazem, e aí a pessoa acaba se utilizando de artifícios, né? E aí nós vamos ver pessoas que, por causa dessa intermitência, passaram a ser considerados, são mesmo, né? Falsários, são mentirosos, são enganadores, porque eles criam
ilusões, criam situações, já que eles não podem conter, não pode ter essa assimilação ou esse consentimento dos espíritos para realizar aquilo que eles querem no tempo, na hora que eles querem. Então eles acabam criando fraudes, e assim várias coisas foram fraudadas, né, para se ganhar dinheiro, para se promover, e uma série de outras coisas. E nós vamos ver acontecer com muitos médiuns também. O médium que por vaidade, por orgulho, né, os irmãozinhos instigantes vão ali mexendo com a sua vaidade, com o seu orgulho, e ele começa a achar que ele é o tal, ele é o máximo, e a primeira coisa que se afasta dele são os bons espíritos. Ele fica à mercê ali dos espíritos instigantes, aí começa a fazer besteira, falar besteira, colocar coisas que não têm sentido, às vezes há coisas ridículas, né? E se acham, porque eles estão ali, né, no primeiro estágio, que é a fascinação. Às vezes está num estágio mais avançado de subjugação mesmo, infelizmente. Isso acontece muito, a gente vê muito hoje na internet, né? Mensagens, colocações, espíritos, médiuns colocando mensagens como sendo do espírito este ou espírito aquele conhecido. Pela mensagem, pela situação, a gente vê que ele está ali completamente fascinado ou completamente obsediado mesmo, subjugado, porque aquelas mensagens são ridículas, são para meter medo. Quem se alimenta do medo são os nossos irmãozinhos instigantes. Um espírito elevado jamais meteria medo em alguém. As mensagens dos espíritos, que quando eles vêm para trazer uma mensagem que nos ajude a ter força, a ter resiliência, a ficarmos mais alertas, a termos mais fé, a estudarmos mais, a aprendermos mais. Ou então eles vêm nos dar uma chacoalhada com educação, uma chacoalhada com amor, né, como mãe, mas uma chacoalhada. Então nós vamos ver, não o nome que é colocado ali, mas nós vamos ver a qualidade, o ensinamento, o conteúdo que tem na mensagem, né? E nós vamos saber se aquele médium ele realmente está realizando um trabalho com este ou com aquele espírito, observando como ele vive, como ele cuida dos seus, como ele trata os seus empregados, como ele trata os seus familiares, como ele vive a sua vida. Porque dependendo de como ele vive, ele pode até não aceitar dinheiro, mas ele está sendo pago de uma outra forma, por fama, com lustrando a vaidade, ou até por presentes. Não recebe pagamento, mas recebe presentes, né? E aí, ou recebe de alguma outra forma algum benefício para os filhos, para os parentes, e aí é uma forma de pagamento. E os espíritos elevados estão muito longe de qualquer trabalho desse tipo. Por isso a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente assiste, com o que a gente ouve, com o que a gente vê pelas redes sociais ou pela internet. Então, no nosso próximo estudo, nós veremos o capítulo 5, as manifestações físicas espontâneas. Até lá!